É o programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom ter você, que bom ter a sua companhia. E é muito bom nós pararmos um tempinho para escutar a Deus. Ele fala conosco, Ele nos instrui na sua palavra. E a palavra é a forma ordinária de Deus falar conosco. Ele fala por meio da palavra. Essa é a forma escolhida por nosso amado Deus para falar conosco. E quando nós estamos atentos, lemos a Bíblia em oração, nós vamos perceber Deus nos indicando caminhos muito importantes a serem vividos e experimentados para nós. Rotas corrigidas, propostas de conversão, nós vamos percebendo em cada detalhe. Estamos iniciando aí um novo tempo aqui no programa Bíblia no meu dia a dia, que é a realidade do livro de Samuel. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel. Então quero convidar você a se abrir comigo à ação do Espírito Santo para que nós colhamos do texto que nós iremos estudar tudo o que Deus quer falar conosco e indicar no caminho que nós devemos caminhar e trilhar na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia e o seu caderno, vamos anotar o texto que a gente vai estudar hoje. Anota aí, 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 21 a 28. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Quando seu marido Eucana subiu com toda a família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto, Ana não subiu, mas disse ao marido: eu não irei enquanto o menino não for desmamado. Então o levarei para ser apresentado ao Senhor, e ali ficará para sempre. Eucana, seu marido, disse-lhe: faze o que te parecer bem, e fica até o desmamares, e que o Senhor confirme sua palavra. Ela ficou, pois, em casa e aleitou o filho até desmamá-lo. Logo que o desmamou, Ana levou consigo o menino à casa do Senhor em Silo, e mais um novilho de 3 anos, 2 arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino era ainda uma criança. Depois de sacrificarem o novilho, apresentaram o menino a Eli. E Ana disse-lhe: ouve, meu senhor, por tua vida juro, eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Por isso eu o ofereço agora ao Senhor, a fim de que só ao Senhor ele sirva durante toda a sua vida. E adoraram ali o Senhor. Vejamos aí que testemunho. Ana recebe a bênção, Ana recebe a graça, ela fica grávida de um menino, não é? E ela, quando recebe o dom, o menino nasce, né? Claro, naquela época não tinha ultrassonografia, não tinha como descobrir o sexo da criança, mas ela já tinha tido ali um menino. Então, quando o seu esposo Eucana vai subir de novo ao templo para adorar a Deus e fazer as ofertas, ela diz: olha, eu não vou subir porque eu vou desmamar o menino. Quando o menino desmamar, aí nós o levamos e o entregamos ao Senhor. E o bonito é isso, ela recebe a graça e ela cumpre a promessa. Veja, isso aqui é importante para nós. Muitas vezes a gente em oração pede algo para Deus e diz: olha, Deus, se o Senhor me der isso aqui, vou dar um exemplo material, tá? Só para você entender. Eu estou te pedindo um emprego. Quando o Senhor me der um emprego, eu vou ser dizimista. Deu o emprego, esqueceu do dízimo. Ou dá desculpa, não sobra mais para o dízimo. Isso é simples, é material, tá? Porque o dízimo é uma oferta material, mas ele tem um sentido espiritual. Ana é um modelo, ela recebe a graça e ela cumpre a promessa. É inaugurado um novo tempo para Israel. Nós vamos ver esse novo tempo, mas aqui com a atitude dessa mulher, né? Ela tem uma firme decisão, um firme propósito. Ela deseja que o seu filho cresça na presença do Senhor. Ela vai consagrá-lo a Deus, ela não vai ficar com ele para ela.
E pai, mãe, o seu filho não é seu, ele é de Deus. Deus te deu para que você o eduque na fé, o crie e não torne o seu filho um ídolo para você. Tome cuidado com isso. Quantos pais e quantas mães atrapalham a vocação do filho quando o filho quer se consagrar a Deus? E olha que ele já está na idade da decisão. E fica ali e coloca problema, coloca dificuldade, e fica naquele desespero. Meu Deus, um pai e uma mãe ter um filho consagrado a Deus é uma dádiva. Imagina um sacerdote, uma religiosa, um religioso, ou um consagrado de uma comunidade, alguém que se dedica. Inclusive hoje, filhos que buscam a fé incomodam os pais. Filho que quer viver a castidade, o pai acha que o filho tem problema, a mãe acha que o filho tem problema. Isso aqui é um testemunho, Ele vai se tornar um profeta de Israel, um sinal. Se o seu filho hoje é de Deus, glorifica a Deus, porque eu, como sacerdote, lido com a miséria desse mundo. E eu tenho visto crianças, adolescentes e jovens perdidos na impureza, perdidos na droga, perdidos no álcool, perdidos no crime. Então, se o seu filho quer ser de Deus, apoie, não fique criticando. Se ele vai para a igreja, vai mesmo, meu filho, eu te abençoo. Vai lá rezar para a gente se você não é alguém que busque, mas ajude o seu filho a se tornar um homem de Deus. Ele vai se tornar um profeta, Samuel, vai se tornar um juiz, um sacerdote na presença de Deus. O que Ana simboliza para nós com toda essa atitude? Desapego, fidelidade a Deus, a quem deu a ela a graça, devoção. Ela devolve a Deus aquilo que é de Deus. Ela devolve a Deus a graça que ela recebeu. Deus, eu vou te entregar, né? Eu vou entregar. Então a gente vai percebendo aqui a consagração feita com alegria e não com lamento. Ela não vai se lamentar por ela dar o filho dela lá no templo para ele ser somente de Deus, para servir a Deus. De jeito nenhum. Ela vai entregar com alegria, porque ela está dando para Deus, ela está devolvendo para Deus. Então, a gente vai perceber aqui alguns detalhes importantes. A maternidade é um serviço ao reino, é um serviço para Deus. Quem é o Criador? Quem fez com que o óvulo e o espermatozoide se unissem e ali fosse gerada uma vida? Foi Deus. E o pai e a mãe, tanto a maternidade quanto a paternidade, precisam entender isso, é para o reino. E aí o cuidado com a educação, o cuidado com tudo aquilo que tem que ser feito para o filho, para a filha. Né? Por quê? Você está cuidando de um tesouro de Deus. Por que São José, ele é tido como aquele que cuida dos tesouros de Deus? Porque ele recebeu a Virgem Maria para cuidar e o filho, que não era dele, né? Jesus, filho do Altíssimo, vindo do próprio seio da Trindade, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ele vai cuidar dos tesouros de Deus. Seus filhos são tesouros de Deus que você precisa cuidar, que você precisa proteger, que você precisa educar na fé, educar para o céu. Não é? Depois a gente vai perceber que fidelidade ao voto. Nós precisamos ser fiéis aos compromissos que nós fazemos com Deus. De Deus não se zomba, a Deus não se engana. Então, se você assumir um compromisso, cumpra o compromisso que você assumiu. Depois, um coração maduro. A gente precisa começar a dar passos de uma fé madura. Às vezes, a nossa fé é muito infantil, infantilizada. Uma fé madura, um coração maduro, reconhece que tudo vem de Deus e vai para Deus. É assim que nós devemos viver a maturidade espiritual. Porque a imaturidade espiritual, a pessoa é apegada, a pessoa não consegue enxergar um palmo na sua frente, né? O coração fica endurecido, mas o coração maduro não, reconhece que tudo vem de Deus. Deus, isso aqui é seu. Obrigado, porque o Senhor me deu. Eu quero cuidar com maestria, com tudo que o Senhor pode me capacitar a fazer para o bem, para o céu, para o reino. Eu vou fazer. Mas é preciso ter maturidade, é preciso dar passo de maturidade. Entregar o que é preciso entregar a Deus. A minha vida é de Deus. A minha família é de Deus. Meu matrimônio é de Deus. Os meus filhos são de Deus. Então você precisa entregar para Deus. Né? Depois, transformar a bênção que você recebeu, aquilo que Deus te deu, em adoração. É o que Ana faz. Ela adora a Deus com aquilo que Deus deu a ela. Ela adora a Deus com a vida de Samuel, né? O que nós consagramos a Deus frutifica.
você vai ver a frutificação na vida de Samuel. Para muitos, eu digo para você, eu experimento isso na minha vida. A minha consagração, eu me entreguei a Deus, totalmente para Deus, e ela frutifica. Não para mim, para as pessoas. Para mim, só Deus basta. Agora, para as pessoas. Então, qual é a mensagem que nós podemos colher hoje do texto? É preciso que amadureçamos na fé e na nossa experiência com o Senhor para frutificarmos. Faz parte do processo de amadurecimento o desapego, a fidelidade a Deus e a devoção. Um cristão maduro reconhece que tudo vem de Deus e sabe dar tudo para Deus. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quanta coisa preciosa nós podemos colher de um texto tão profundo, né? Que nós estamos vendo aqui um tempo novo que se inicia para o povo de Deus, para o povo de Israel, né? Com o nascimento de Samuel. Mas também a atitude de Ana nos provoca, né? A oração, a adoração, a devoção, a dar a Deus aquilo que deve ser dado a Deus, a maturidade espiritual. Deus nos pede isso. Nós não podemos ficar na margem, nós não podemos ficar na superficialidade. Nós precisamos entender o processo para assim dar a Deus aquilo que é de Deus. Ou seja, tudo. Tudo é teu, Senhor. A minha vida é tua, a minha família pertence a ti, meus filhos. E aí você vai fazendo esse ato de oferta, de entrega, de adoração. E você vai perceber resultados muito importantes na sua caminhada de fé. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque nos chamas à maturidade da nossa fé e da nossa caminhada. E nós queremos corresponder a esse chamado, dando passos muito concretos de desapego, de fidelidade ao Senhor em todas as situações, mas também de devoção, de adoração, de piedade. Principalmente, Senhor Deus, dentro desse caminho de maturidade que o Senhor nos chama a fazer, conceda a mim e aos meus irmãos a graça de um abandono, de uma entrega total da nossa vida e de tudo que nós temos ao Senhor. A Ti seja dada a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Nos ensine a viver esse desapego, mas essa entrega total ao Senhor até o fim. Amém. Isso é fácil? Não. Isso é um processo de amadurecimento, de crescimento na fé, de fidelidade a Deus, de adoração a Deus e de reconhecimento de quem Ele é. Tudo é nele, por Ele e para Ele. Todas as coisas. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.